Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez. Hoje nós vamos resolver essa questão de matemática da prova da segunda fase vestibular da UFPR de 2017. O enunciado da questão diz o seguinte: na modelagem matemática de um processo de fabricação, é comum supor que não há perda de material com emendas, sobreposição de partes e etc. Deseja-se construir um reservatório cilíndrico com diâmetro de 120 centímetros e capacidade, ou seja, volume, de 1,5 metros cúbicos. Neste problema, estamos nos referindo a um cilindro circular reto perfeito. Então, nós estamos falando daquele cilindro convencional, mais conhecido por nós. Para fazer a lateral desse cilindro, será usada uma chapa metálica retangular de comprimento B e altura H. Use π igual a 3,14 e dê suas respostas com duas casas decimais. Temos aí uma figura que foi dada no problema, de um retângulo de base B e altura H. Esse retângulo é o que servirá como superfície lateral, então, do nosso cilindro circular reto, certo? Esse retângulo, ele será utilizado como superfície lateral. Vamos, então, às questões, né? As perguntas do problema, começando pelo item A, que diz o seguinte: calcule o comprimento B que a chapa deve ter. Ou seja, calcule a base desse retângulo, certo? Que foi dado no enunciado do problema. Vamos começar lá, então, pela informação dada no enunciado, que se refere ao diâmetro D do nosso cilindro. O problema nos disse que o diâmetro vale 120 centímetros, ou seja, 1,2 metro. Eu vou utilizar como padrão, na resolução de todo o problema, a unidade de medida metro, tá bom, pessoal? Você pode utilizar centímetro também, não tem nenhum problema, mas eu vou utilizar aí a unidade metro. Muito bem, se o diâmetro vale 1,2 metro, o raio, que é chamado de Rzão, ou seja, D dividido por 2, metade do diâmetro, vale 1,2 dividido por 2, ou seja, 0,6 metro. Então, o raio da base desse nosso cilindro, ou o raio do cilindro, mede 0,6 metros. Com isso, a gente vai lá, então, para o comprimento da circunferência da base. A circunferência da base do nosso cilindro, ela tem um comprimento igual a D, igual à base do nosso retângulo. Como esse retângulo ele vai ser curvado, né, de forma a representar a superfície lateral do nosso cilindro, toda a sua base B vai contornar, né, certinho ali a circunferência que vai estar na base do nosso cilindro. Portanto, o comprimento da circunferência da base é B. Ou seja, 2πr é igual a B. Essa é a fórmula para o cálculo do comprimento de uma circunferência, 2πr. Ou seja, 2 vezes 3,14 vezes 0,6, que é o raio que foi encontrado anteriormente, a partir da informação do diâmetro. Esse valor resulta em 3,77 metros. Então, essa é a medida do comprimento B que a nossa chapa deve ter, 3,77 metros. Item B do problema. Ele diz o seguinte: calcule a altura H que a chapa deve ter. Então, agora ele quer a altura da chapa, ou seja, a altura do cilindro também, certo? Então, é isso que o item B do nosso problema nos pede. Começando, então, pela informação dada no enunciado também de que o volume, a capacidade desse nosso cilindro é igual a 1,5 metros cúbicos. Mas o volume de cilindro é dado por πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, πr ao quadrado H, igual, então, a 1,5. Ou seja, 3,14 vezes 0,6, que é o raio, ao quadrado, vezes a altura, é igual a 1,5. A altura da nossa chapa é igual à própria altura do nosso cilindro, certo? Fazendo as contas ali, 3,14 vezes 0,6 ao quadrado, vocês vão obter 1,13. E aí você passa esse 1,13 para o lado de lá, dividindo. H, então, vai ser igual a 1,5 dividido por 1,13, que resulta em 1,33 metro. Essa é a medida, então, da altura. Portanto, nossa chapa deve ter 3,77 de comprimento e 1,33 de largura. Ou 3,77 de base e 1,33 de altura. Espero que tenham gostado da resolução e aproveito para pedir que curtam e se inscrevam no nosso canal, no canal do Popular do Saber, para ajudar com que o nosso projeto se expanda cada vez mais e atinja cada vez mais vestibulandos e vestibulandas. Um abraço.